Olá turma, bom dia. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, tá? Mais uma aula dessa semana. Nessa semana vai ser um pouquinho diferente, eu quero que você preste atenção. Para essa semana a metodologia vai mudar. O que é que a gente vai fazer? Eu vou gravar agora apenas um único vídeo, né? Vamos fazer um teste na semana. Vai ser gravado um único vídeo, um pouco mais longo, com todo o conteúdo da semana, tá certo? E nas demais aulas da semana você vai receber apenas a atividade referente a esse vídeo que você já assistiu, tá? Então nessa aula você vai receber esse vídeo, vou ensinar, explicar todo o conteúdo da semana, certo? E nas demais aulas da semana você vai receber apenas a atividade, certo? Referente a esta aula. Então vamos aqui iniciar a nossa aula de matemática. A gente continua no capítulo sobre ângulos, certo? E vamos adquirir um pouco mais de conhecimento sobre isso. Nas primeiras aulas a gente viu, né, o que é um ângulo, como se forma um ângulo, classificação dos ângulos. Agora vamos ver tipo de ângulos. O primeiro deles, pessoal, são ângulos congruentes. O que é esse ângulo congruente e quando eu utilizo essa informação? Congruentes, pessoal, nada mais é do que igualdade, certo? Então, quando dois ângulos possuem o mesmo valor, eu falo que eles são congruentes. Então vamos ver aqui, ó, o ângulo QRP, né? Ó, QRP, ele possui 120 graus. Se eu for para o ângulo MOA, ele também possui 120 graus. Então eu posso dizer que eles são congruentes. Então eu faço, ó, QRP, né, com símbolos em R, onde é o ângulo, é igual a MOA, certo? Porque eles têm o mesmo valor. Então congruência, ângulos congruentes, é a mesma coisa de dizer que são ângulos iguais, certo? Então informação importantíssima. Ângulos consecutivos. O que seriam esses ângulos consecutivos? O ângulo será consecutivo, pessoal, quando possui dois ângulos com o mesmo vértice e pelo menos um lado em comum. Então vamos ver aqui. Eu tenho um ângulo AOB, certo? E eu tenho um ângulo COB, correto? Eles possuem o mesmo vértice? Possui o vértice O, certo? Eles possuem um lado em comum? Corretíssimo também. Eles possuem o lado C aqui em comum, certo? Então, quando isso acontecer, eu chamo de ângulos consecutivos. Consecutivos você tem a ideia de ser assim, um atrás do outro, né? Então, quando você vê essa situação aqui de dois ângulos próximos que possuem o mesmo vértice separado aqui pelo mesmo lado, eu posso dizer e classificá-lo como ângulos consecutivos. Informação importante. Vamos seguindo. Ângulos adjacentes. Cuidado para não confundir. Ângulos adjacentes, ó, quando dois ângulos são adjacentes, quando são consecutivos, vamos lá, são consecutivos e não possuem pontos internos em comum, certo? Então, quando isso acontecer, a gente classifica como adjacente. Vamos ver o exemplo, ó. Aqui eu tenho um ângulo COB e AOB. Então, eles não possuem internos em comum, certo? Possui o mesmo vértice, o fato de ser consecutivo, mas não possui pontos em comum. Então, quando isso acontecer, a gente classifica como adjacente, tá? Então, vamos seguir. É importante essa classificação, porque vai ter atividade apenas para você classificá-los. Então, vamos ver aqui um exemplo. Com base nessa figura abaixo, calcule o valor de x. Sabemos que meia volta, como já foi dito anteriormente, é igual a 180 graus, correto? Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho o ângulo AOB, BOC, COD, DOE, certo? Cada um com seu valor. Porém, eu sei que todos eles aqui, ó, formam meia volta. Assim sendo, eles formam 180 graus. Se eu quero saber o valor de x, dessa variável x, eu vou ter que encontrar de que forma? Eu sei que a soma de todos esses ângulos é igual a 180. Então aqui eu vou formar uma equação algébrica. Então vamos lá. Vou somar todos os valores e igualar a 180, porque eu sei que a soma deles é igual a 180. Então vamos lá. 15 mais x mais
Podem colocar na ordem ou não. O livro aqui não colocou na ordem, mas também não faz diferença. 15 mais x mais 80 mais 6x menos 10 mais 25. Tudo isso igual a 180. E agora vamos aplicar a álgebra. Número para um lado, variável para o outro. Somando as primeiras variáveis, ó, x mais 6x dá 7x. 15 mais 80 mais 25 menos 10 dá 110. Quando você fizer essa continha dá 110. Tudo igual, isso igual a 180. Então agora eu vou botar número para um lado e ficar com a variável sozinho, né? Esse 110 está somando, eu vou passar subtraindo, lembrando que troca o sinal. Quando eu subtrair, ó, 180 menos 110 vai dar 70. E esse 7 que está multiplicando passa dividindo, e 70 dividido por 7 é igual a 10. Desta forma, eu encontrei o valor de x. Então vocês vão se deparar com esse tipo de questão, por isso que eu estou resolvendo aqui com vocês. Quais os ângulos são congruentes? Lembrando lá de ângulos congruentes, é a mesma coisa que iguais. Então, para saber ângulos congruentes, a gente tem que encontrar o valor aqui de algum ângulo que seja igual. Então vamos aqui, ó. Aqui o ângulo é 25, aqui o ângulo é 80, aqui ó, 6x menos 10. O x vale 10, né? Então, ó, 6 vezes 10, 60, menos 10, 50. E aqui por último, 15 mais 10 dá 25. Então, quem são os ângulos iguais? AOB e EOD. Então, a gente encontrou os ângulos iguais, certo? Vamos seguindo nossa aula. Outro exemplo aqui, ó. Examine as medidas dos ângulos abaixo e responda. Quais os dois ângulos cuja soma das medidas é 90? Então, dentre esses ângulos aqui, eu vou encontrar dois que eu somando dê igual a 90. Vou encontrar qual valor? Aqui, ó, esse 70 com 40 passa, 40 com 30 dá 80, né? Não chega, 80 não, 70, não chega ao valor. 40 mais 50, 90. Então, os ângulos que a soma dá 90 é o ângulo C e o ângulo E. A B, quais os dois ângulos cuja soma das medidas 180? Então, de novo, eu vou ver aqui quais desses números eu vou somar e dar 180. E aqui eu consigo ver que é o ângulo A e o ângulo D. Então, vocês vão se deparar com esse tipo de questão. Então, é por isso que você tem que dominar o assunto sobre ângulos, tá certo? Vamos seguindo. Conceito importante, bissetriz de um ângulo. O que seria a bissetriz de um ângulo? Bissetriz, pessoal, é uma reta que vai dividir o ângulo em outros dois ângulos iguais. Então tá aqui, ó. Eu tenho a região AOB, aqui eu tenho o ângulo, né? AOB, certo? E agora eu vou traçar uma reta de modo que esse ângulo seja dividido em dois ângulos iguais. Então eu traço uma reta e esse ângulo maior vai ser dividido em dois ângulos iguais. Essa é a bissetriz. Exemplos. Vamos supor que esse ângulo todo dá 80 graus. Ao traçar a bissetriz, vai formar dois ângulos de 40. Porque 40 mais 40 é 180. Certo? E assim sucessivamente. Aí pode vir um ângulo em graus, minutos e segundos, como está aqui na questão, ó. 37 graus, 25 minutos e 32 segundos. Aí eu tracei a bissetriz. Quais os ângulos formados? Basta eu pegar esses 37 graus, 25 minutos e 32 segundos e dividir por 2. Aí eu encontro dois ângulos iguais, certo? E divisão de ângulos a gente já viu, tá bom? Então bissetriz é a reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Vamos seguir no nosso conteúdo dessa semana. Lembrando que nesta aula eu estou colocando todos os conteúdos que a gente iria ver essa semana. Para nas demais aulas, você receber apenas as atividades referentes a esse conteúdo. Então é extremamente importante que você preste atenção na aula. O que seria retas perpendiculares? São quando eu traço duas retas e elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, como podem ver aqui, ó, eu tracei a reta N e a reta M e elas estão formando entre si um ângulo de 90 graus. Como eu sei? Através dessa representação. Um quadrado com um ponto no centro. Então, esta representação indica um ângulo de 90 graus. Então, quando isso acontecer, eu classifico essas retas como retas perpendiculares. Bom? Agora,
duas informações extremamente importantes que envolvem cálculo. Então vamos prestar atenção. Ângulos complementares. O que seriam esses ângulos complementares, pessoal? É quando os dois ângulos formam um ângulo de 90 graus. Cuidado para não confundir. Ângulos complementares são aqueles que juntos formam 90 graus. Então aqui eu tenho o ângulo A e o ângulo B. Eu não sei o valor deles, mas eu sei que se eu somar, eles têm que dar 90. Vamos ver um exemplo. Determine o complemento do ângulo abaixo, 52 graus. Ele está pedindo um complemento, então é o que falta para 90 graus. Então, para mim saber, basta pegar 90 e subtrair para 52, eu vou encontrar o ângulo de 38 graus. Então, 38 graus é o complemento de 52, porque é o que faltava para 90 graus. Então, agora cuidado para não confundir, isso é complementar. E ângulo suplementar? Ângulo suplementar é o que falta para 180. Então, eu dou um ângulo. Calcule o suplemento de 110 graus. Então, eu estou perguntando para você o que é que falta para 180. Se eu tenho 110, falta 70 graus. Então, 70 graus é o suplemento de 110. Então, cuidado para não confundir. Complemento é o ângulo que falta para completar 90 graus. Suplemento é o ângulo que falta para completar 180 graus. Certo? Então, extremamente importante essas duas informações, porque vão ter questões com cálculos para você calcular o complemento e o suplemento. Tá bom? E por último, na aula de hoje, ângulos opostos pelo vértice. Quando isso acontece, vejam aqui, ó, eu tenho aqui duas retas, um ponto em comum. Esse ponto em comum eu dou o nome de vértice. Quando eu tenho dois ângulos opostos, veja que aqui, ó, o ângulo A é oposto a B por esse vértice. Quando isso acontece, matematicamente esses ângulos são iguais. Sempre vão ser iguais. Se aqui o A é 30, o B tem que ser 30, certo? Mas de que forma isso vai ser cobrado? O exemplo aqui, ó. Tá aqui duas retas, eu tenho um vértice e dois ângulos opostos pelo vértice. 2x mais 10, 3x menos 40. Eu quero saber o valor de x. Como é que eu sei? Se eu sei que eles são opostos pelo vértice, eu sei que eles são iguais. Então, a primeira situação eu vou igualar. Ó. 3x menos 40 tem que ser igual a 2x mais 10. Aí agora, variável para um lado, número para o outro, e encontro o valor da variável. Então vamos lá. Esse 2 está positivo, vem negativo. E esse 40 que está negativo vai positivo. Então vamos lá. 3x menos 2x dá x. E 10 mais 40 dá 50. Então o valor de x é igual a 50. São questões simples, mas você tem que lembrar. Se estão opostos pelo vértice, eles são iguais. Então eu vou igualar um com o outro, isolo a variável e encontro o valor da variável. Certo? Então, pessoal, com isso eu termino o conteúdo da semana nesta aula. E nas demais aulas da semana você vai ficar recebendo as atividades referentes a essa aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato, pode tirar suas dúvidas, que eu vou respondendo à medida do possível. Então, até a próxima semana. Bons estudos!